Olá, boa noite. Estamos aqui começando a nossa semana de reflexão sobre a celebração da Eucaristia, mas não fazemos isso sozinhos, né? Fazemos isso junto com o pessoal do Deus Convida. Então, daqui a pouquinho entra aqui a Bia, que faz parte lá do Deus Convida, e nós vamos conversar um pouquinho melhor, né? Vamos ver aqui como é que se gerencia essa coisa do convite. Enquanto isso, vamos dando as boas-vindas para vocês. Estou vendo a Ione, que é lá, que segue sempre a gente lá com o pessoal do Deus Convida. Leonardo, Andréia, Leila, o pessoal da minha equipe do Liturgia em Gotas também, está todo mundo aqui para nos ajudar. Vamos lá. Eu acho que é assim. A Bia consegue entrar. Aceita. Transmite. Vamos lá. Não consigo dar permissão. Vamos fazer diferente? Bia, você que é mais esperto nessa coisa das lives. Aí, pronto. Ai, que padre, deu certo. Deu certo. Eu já estava aqui falando, você que é mais esperta nessas coisas das lives, entra você e me convida, que vai ser mais fácil. Tá ótimo, padre. Boa tarde, viu? Sim, boa tarde para vocês. Boa noite, já que para mim são 10:30 da noite. Mas essa semana nós vamos juntos aí com essa nossa reflexão, numa iniciativa em conjunto que eu acho que vai ser bastante frutuosa para todos nós, não? Com certeza, com certeza. E fruto de muita oração, né? A gente sempre fala que primeiro é a vontade do céu e a gente se alegra de estar aqui e ser instrumento desse amor, né, padre? Exatamente. Né? Exatamente esse amor que nós celebramos, né? Hoje é o dia do batismo do Senhor aí no Brasil. Nós celebramos ontem aqui, tem aí uma diferença de calendário, porque nós não rezamos, nós não mudamos a data da Epifania, né? A Epifania aqui é rezada no dia 6 de janeiro mesmo, e com isso o batismo do Senhor é sempre no domingo. Quando não tem domingo, entre a Epifania e o batismo do Senhor, que é o caso desse ano, no Brasil, que a Epifania vem para o domingo, o batismo se celebra na segunda. Mas a providência, né, que nos ajuda a rezar o batismo do Senhor justo no dia que a gente vai falar sobre água, sobre porta, sobre esse ingresso no mistério da vida com Deus. Né? Amém, padre. Eu te agradeço já muito por esse tempo, por esse convite também. Uma alegria para todos nós estarmos aqui e junto, né, desse grupo tão querido que a gente também segue, que é o Liturgia em Gotas. E é um presente. Tudo isso para nós é um presente de crescimento, né, de edificação espiritual, que nos ajudam a ir além, né, padre? Isso, eu acho que a gente podia começar com uma pequena apresentação da tua parte. O povo do Deus Convida me conhece, que de vez em quando eu estou aí, né? Sim. Mas o povo do Liturgia em Gotas, acho que só te viu no convite. Diz pra gente um pouquinho o que é o Deus Convida, como é que funciona esse seu canal. Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Nós, então, temos esse canal de oração que se chama Deus Convida, onde nós, graças a Deus, temos ficado em oração o dia todo, né? Dividimos com outras pessoas os horários das lives, mas nós rezamos a liturgia das horas, então a gente realmente santifica aí, né, junto com a igreja, todas as horas do dia, rezamos o terço mariano, rezamos o terço da misericórdia, às segundas-feiras a coroa do Espírito Santo, e também fazemos a reflexão da palavra de Deus. Esse ano, com uma novidade, porque já refletimos por 3 anos o Evangelho, então esse ano a gente vai fazer a reflexão dos Atos dos Apóstolos. Uma leitura e um breve comentário, mas é um canal basicamente mesmo de oração, onde a gente se encontra, onde a gente se conhece, se ajuda, né? E que virou uma grande família, família de Deus. Incrível, né? Que utiliza esse meio que nós temos hoje de comunicação à distância
para a santificação, para o crescimento espiritual, uma coisa muito importante, né? Inspirado por Deus mesmo. De verdade, é um canal que ajuda a rezar, mesmo com o telefone na mão, como é o jeito que todo mundo vive hoje, né? Pelo menos assim, a partir do telefone, você consegue ter esse contato com Deus também ao longo do dia, santificando o dia com a liturgia. Aqui tem uma ligação entre o Deus com vida e a liturgia em gotas, né? Amém. Liturgia em E, ó, gotas, que é esse canal. padre, só para encerrar, Deus convida, o que a gente sempre gosta de dizer aqui, né? Em um canal que a gente sente verdadeiramente que é um canal ungido por Deus, principalmente pela presença de tantos sacerdotes que nos acompanham, que rezam conosco, que nos instruem, né, na formação. Então, sempre junto com vocês, graças a Deus. Sim, isso é muito bonito, né? Nós aqui do Liturgia em Gotas também ficamos muito contentes de poder fazer essa semana juntos aqui de reflexão. Mas vamos lá, o Instagram nos dá 1 hora só de tempo, então a gente não pode enrolar tanto, né? Tem bastante coisa para a gente conversar. É verdadeiramente um bate-papo, né? Nós teríamos aí a possibilidade de aprofundar muito a celebração da Eucaristia, mas podemos já começar a dar os primeiros passos, né? E vamos aqui naturalmente, né? Cada um vai interferindo, se tem pergunta, vai fazendo. Vocês também que nos acompanham, vai colocando no chat se tiver alguma pergunta. O pessoal da minha equipe está todos a postos ali para recolher as perguntas depois. Se não respondemos hoje, ao longo da semana, no momento que a gente vai tratar de cada parte da celebração, a gente vai respondendo também, né? Nós escolhemos começar, vai, Bia. Então, só já respondendo aqui uma primeira pergunta importante, se vai ficar salvo? Vai, né? Para que depois a gente possa escutar de novo, enfim, então não fiquem tão preocupados em não perder nada, que depois vocês podem ouvir novamente. Então vamos nos concentrar bastante aqui no Padre e ter uma experiência mesmo nesse momento, né? Uma experiência de conhecer para amar. Sim, é verdade, né? Conhecer para amar, uma frase inspirada em Santo Agostinho, né? Que diz que nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. E aí é interessante pensar que a nossa semana não tem como finalidade responder todas as dúvidas que a gente tem sobre a missa. E aqui a gente vai entender por que a gente chamou celebração da Eucaristia e não missa. Porque normalmente a gente fala, vamos refletir sobre a missa, né? E se vocês prestarem atenção, eu tive o cuidado de dizer, nós vamos refletir sobre a celebração da Eucaristia, né? E a gente vai entender hoje o porquê disso. E depois, passo a passo, compreender um pouquinho melhor esse mistério. Nós temos uma tentação, quando a gente fala de liturgia, que é aquela de racionalizar tudo. E normalmente, quando a gente se coloca diante das celebrações, a gente tem essa tendência a querer minuciosamente compreender todos os detalhes. Isso não é ruim. Porque isso significa que Deus colocou dentro do nosso coração essa sede, essa busca por algo que nos preencha. E esse algo se revela através da liturgia, através da celebração. E por isso nós temos esse desejo. Só temos que ter o cuidado de não querer colocar Deus dentro de uma caixinha, porque ele deixa de ser mistério. E então nós precisamos partir desse princípio. Nós falamos, quanto se possa, de um mistério. Um mistério que vai além da nossa compreensão racional e que, por isso, precisa ser celebrado. Eis aqui um dos motivos pelos quais a gente diz que vai refletir sobre a celebração da Eucaristia. Porque o nome missa, como comumente nós costumamos chamar hoje em dia, não é a celebração como um todo, mas nós sabemos, é só uma palavra que era compreendida no período em que a missa vinha rezada em latim e muitas pessoas já não entendiam mais o latim. No final da missa, no congedo, no envio final, quando o padre, hoje em português, diz ide em paz e o Senhor vos acompanhe, em latim nós tínhamos ite missa est. Ide, essa é a tua missão, a missão de anunciar isso que a gente acabou de celebrar, a missão de transformar em vida aquilo que nós acabamos de rezar e de receber através do sacramento. Como essa era uma palavra mais simples de se compreender e era a última palavra, começou-se a chamar a celebração da Eucaristia de missa. E hoje nós temos ainda um outro passo que é chamar de Santa Missa. E não é equivocado também, mas que talvez coloque ênfase
nessa palavrinha e não na celebração como um todo, né? E aí, da parte dos estudantes de liturgia, a gente sempre toma um pouquinho de cuidado, porque todas as palavras precisam ser bem pensadas, porque a gente está comunicando a verdade, e a verdade precisa ser comunicada de maneira clara. Então, repito, não é errado dizer Santa Missa, mas talvez não seja a forma mais adequada de tratar a celebração da Eucaristia, porque a gente acaba reduzindo todo o mistério que se esconde nessa grande celebração, né? E aí é muito bonito pensar que a celebração da Eucaristia, ela é muito mais do que um pedacinho dela ou algumas expressões que nós às vezes evidenciamos, né? E aí a gente podia pensar então o que significa essa celebração e por que é importante refletir sobre ela e quais são os critérios para fazermos isso, né? Hoje, nessa pequena introdução, a gente lembra que o principal critério é lembrar que nós estamos diante do mistério de Cristo, o mistério pascal de Jesus Cristo, encarnação, paixão, morte e ressurreição, que é celebrado pela Igreja em cada Eucaristia, através de ritos e preces. Então, a liturgia, como diz São Plácido, eu tenho aqui um lettering que foi feito pela Michele, da nossa equipe, que diz que liturgia é celebrar, é transformar em linguagem humana o ser de Deus. Então, Que bonito. a gente repete isso sempre no Liturgia em Gotas, né? Transformar em linguagem humana o ser de Deus. E isso se faz através dos ritos e através das orações. Então, quando eu quero entender a liturgia, quando eu quero compreender esse mistério, eu preciso prestar atenção nos movimentos, nos espaços, nos ritos e naquilo que é dito, naquilo que é falado. Porque às vezes o mesmo gesto pode significar coisas diferentes dependendo do momento que ele é utilizado. Então eu não posso definir que um gesto significa isso ou um gesto significa aquilo. O gesto ele vai depender das palavras que o acompanham. Dou um exemplo. A imposição das mãos. A imposição das mãos no momento da epiclese, na oração eucarística, né? Enviai, Senhor, o vosso Espírito, pede a vinda do Espírito Santo para transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus e para unir todos nós num único corpo. A gente vai chegar lá, são 2 vezes que se pede o Espírito Santo na missa, não uma vez só, né? Então, a imposição das mãos, que pede a vinda do Espírito com a finalidade de transformar, de fazer o corpo de Cristo na celebração da Eucaristia. A imposição das mãos na celebração do sacramento da penitência pede que o Espírito Santo venha para perdoar os pecados daquele penitente. É o mesmo gesto de impor as mãos, mas em um sacramento ele tem um sentido, em outro sacramento ele tem outro sentido. A gente não pode correr o risco de achar que a missa ela vem colocada dentro de uma caixinha, tudo bem explicadinho, como se fosse um Tetris, e as coisas se encaixam, porque existe esse mistério que depende da junção dos ritos com as orações que são feitas. Às vezes o mesmo sinal pode dizer coisas diferentes. Padre, é interessante o senhor falar isso, né, sobre esse conceito de liturgia, que o senhor falou também aí no começo, porque às vezes a gente tem o costume de falar, nossa, nessa celebração da Eucaristia, na verdade a gente falava nessa missa, né? Mas agora a gente já vamos mudar, né, pessoal? A pessoa foi tão tocada, ou me emocionei tanto. Então, é correto a gente dizer, porque nesses momentos nós verdadeiramente tocamos o sagrado. Exato. A liturgia nos trouxe verdadeiramente Deus. Com certeza, né? Dentro de uma linguagem nossa, né? Então a liturgia se utiliza dos nossos 5 sentidos. Nós vamos ver ao longo do caminho que os 5 sentidos estão envolvidos dentro do fazer litúrgico e vai além daquilo que os nossos sentidos podem captar, né? Porque se move dentro de nós, em nós, se transforma de alguma maneira no nosso cotidiano, naquilo que a gente vai testemunhando dessa relação com Deus. A liturgia é a expressão de uma relação, de um encontro que transforma a nossa vida e nos faz testemunhas do mistério pascal de Jesus. Por isso nós começamos a missa sempre com uma procissão, né? Uma procissão que leva ao altar
como ponto de chegada, mas que é expressão desse caminho sem fim. Tem uma das possibilidades de convite para o ofertório, para a oração do povo no momento do ofertório, depois da preparação do altar, com o pão e o vinho, o padre faz o convite para que a Assembleia reze junto com ele para ofertar esse sacrifício a Deus, né? E uma das possibilidades clareia bem para a gente o que significa as procissões de entrada e de saída da missa, que é quando a celebração inicia, né? A oração diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora em nossa caminhada rumo aos céus, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nossa. Então, aquilo que nós vamos fazer, oferecendo o sacrifício da igreja, e depois nós vamos refletir sobre isso no tempo justo, é algo que acontece numa pausa restauradora da nossa caminhada rumo aos céus. Então, a igreja peregrina, a igreja que caminha na direção do céu, faz uma pausa. Nessa pausa, oferece o santo sacrifício, celebra a Eucaristia, se restaura, repreende as forças, se revigora e continua o seu caminho. Aí a gente entende que a gente tem uma procissão que chega no altar e uma procissão que sai do altar. Sempre formada do mesmo jeito, formada com os seus símbolos. E aqui é importante pensar a força da palavra símbolo. Quando a gente pensa em símbolo, qual que é a ideia que vem na nossa cabeça? O que você pensa quando pensa ou escuta a palavra símbolo, Bia? Eu penso num símbolo mesmo, num símbolo numérico, num sinal, numa placa. Sim, normalmente nós pensamos em alguma coisa visível, palpável, alguma coisa que chega aos nossos sentidos, né? Mas que tem por detrás um sentido maior do que aquilo que nós vemos, né? Hoje nós pensamos um pouco a maneira escolástica, e aí é justamente desse jeito que a gente pensa. O símbolo parece ser alguma coisa que nos lembra algo. Só que quando nós usamos a palavra símbolo dentro da liturgia, nós não falamos somente de uma representação, mas nós falamos de uma reapresentação. É uma forma diferente de apresentar a mesma coisa. No símbolo está presente aquilo que é apresentado nele. Porque o símbolo, a palavra símbalon, em grego, significava colocar junto, era uma espécie de um contrato. Tem aqui uma folha de papel. Dá para exemplificar. Funcionava assim, quando eu comprava um terreno, só que eu não pagava tudo à vista, o terreno, o cheque era assim, você pegava um pedaço de madeira, alguma coisa, vou fazer com papel aqui, e se quebrava aquilo. Uma parte ficava comigo e uma parte era entregue para outra pessoa. Essa era como se fosse uma nota promissória. Por quê? Porque é só essa parte que vai se encaixar perfeitamente nessa outra parte para formar de novo essa folha de papel. Então, se porventura eu quisesse mandar no meu lugar uma pessoa para fazer as coisas para terminar de pagar a dívida daquele terreno, para provar para aquele do qual eu tinha comprado o terreno, que eu mesmo tinha enviado, eu mandava o símbolo. Padre, eu Sim. acho que, se não me engano, né, o senhor me corrija sempre aqui, todos nós que estamos partilhando, no livro de Tobias, Tobias leva um pedaço. Exatamente. Exatamente. Justamente para provar, olha, quando você coloca junto, eu sou realmente um enviado daquele do qual estou falando agora. A prova desse envio era o símbolo. E aí a gente entende que por que a igreja é aquela que garante que nós falamos de Deus? Porque ela é enviada do Senhor, que recebeu esse pedaço de papel, ou esse pedaço de madeira, esse símbolo, para, na linguagem humana, fazer presente o Deus que se revela em Jesus Cristo, né? Então, quando nós falamos de símbolo na liturgia, nós não falamos de uma representação, porque quando eu olho esse pedaço de papel rasgado, eu já tenho presente que ele está incompleto e que ele vem completado com a outra parte. Ou seja, na parte que falta, já está presente, na parte que eu tenho, já está presente a parte que falta.
Não é uma recordação, mas é uma presença verdadeira daquela outra parte, porque essa marca que foi feita quando eu rasguei é a prova de que existe um outro pedaço que se encaixa perfeitamente aqui. Então, quando a gente fala de símbolos na liturgia, a gente não está falando somente de representar algo, mas a gente está falando de enxergar naquilo que é visível, naquilo que é palpável, aquilo que é simbolizado. As duas coisas são uma coisa só. Daí a gente pode entender que todos os lugares onde a celebração se desenvolve são simbólicos. E por isso a gente vai falar de dois desses lugares. A gente vai falar da porta e a gente vai falar da água. O símbolo da porta que é muito interessante, né? Pensemos aí uma porta. O que a porta fala para a gente? Entrada. Uma entrada. O que mais que uma porta pode falar para a gente? Um convite. Se estiver aberta. Se estiver aberto. E se estiver fechada? Uma proibição. Sim. A porta pode falar também de segurança. Sim. A porta pode falar de mostrar alguma coisa ou não mostrar, de esconder algo. A porta pode falar de limites. A porta pode falar de passagem. A porta sempre é esse portal que esconde consigo algum mistério. E essa talvez seja a nossa grande tarefa durante essa semana. Não ter medo de deixar que os símbolos falem. Porque muitas vezes a gente se coloca diante dos símbolos e fala, será que é isso mesmo? Mas eu posso pensar desse jeito? O símbolo fala, e a porta é um símbolo cristão. Mais do que isso, o próprio Cristo disse, eu sou a porta. Então, quando nós pensamos todos os lugares pelos quais nós vamos percorrer durante essa semana, nós não podemos ter medo de deixar que o lugar nos fale. Porque é justamente essa dinâmica que vai além de uma explicação. Então, eu vou dar aqui alguns pontos de vista, algumas possibilidades de leitura sobre esses símbolos. Mas nós não somos fechados neles, porque ele pode falar muito mais, né? E nós vamos passando de porta em porta, digamos assim, de soleira em soleira, para ir entrando cada vez mais na dinâmica do mistério. Por isso é muito importante, infelizmente no Brasil nós temos pouco trabalhado isso, que são as fachadas. A fachada da igreja, ela é um resumo de todo o mistério que é celebrado. Porque normalmente a fachada, ela vem feita em camadas, e lá em cima tem um ângulo onde tem a cruz, normalmente uma rosácea, e a cruz em cima. Isso vai fazendo a gente entender as etapas que nós vamos passando até que a gente possa chegar no núcleo, no coração, no altar, que é a celebração do mistério da cruz, para poder colher dele a força para o nosso caminho, né? Então a igreja que peregrina sobre a terra, a procissão de entrada, ela passa pela primeira porta, que é a própria porta do templo. Aquilo que a gente vê na vertical, na fachada, passando por essa mesma porta, a gente deve enxergar na horizontal. E a gente começa então a passar pelas várias etapas que vão nos levar na horizontal até o altar. A porta, ela é esse limite de visão, né? Se nós imaginarmos aqui uma porta, eu estou dentro da porta aqui, mas as paredes que cobrem as laterais da porta me impedem de enxergar tudo que tem em volta. E às vezes, da própria porta, eu tenho dificuldade de enxergar o que existe dentro, porque a porta normalmente é uma abertura muito pequena em relação a toda a dimensão do edifício. Então, essa passagem, ela é o processo de mudança de perspectiva. Se aqui, na nossa caminhada pela Terra, eu tenho tantas coisas diferentes que me distraem, quando eu passo pela porta, eu começo a entrar em contato com o mistério. Então, a porta da igreja, ela é esse mistério do Cristo, que se abre como o lado aberto do Senhor, para fazer jorrar para a igreja a possibilidade de entrar no coração de Deus e fazer parte deste mistério de unidade.
Porque lembra lá que a oração, acho que a gente refletiu uma vez no liturgia, no Deus Convida, sobre a gota de água que é colocada dentro do cálice com vinho, né? Então, no liturgia em gotas a gente fala disso constantemente. Esse mistério de entrar no ser de Deus modifica completamente a nossa existência. Por quê? O ser humano ele foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, para estar com Deus. A partir do momento que o lado de Cristo se abre, que essa porta se abre, ou se o véu do templo se rasga e se pode, então, ter acesso ao templo, acesso ao Santo dos Santos, se pode entrar nesse mistério, nós não estamos mais com Deus, mas nós começamos a viver em Deus. A porta da igreja é símbolo deste entrar em Deus com a nossa humanidade. E a igreja, na sua procissão de entrada, começa esse processo de entrar em Deus. Então, quando nós passamos a porta da igreja, nós deveríamos rezar assim: o Senhor está me permitindo, pelo seu lado aberto, entrar em comunhão. A comunhão com Deus não é só lá no final, quando a gente recebe a Eucaristia. A comunhão com Deus já se inicia nesse momento da nossa fé em que nós passamos pela porta. Lembra lá do Judas? Vem aqui, coloca a mão do meu lado, coloca a mão na minha ferida. A fé, ou a falta de fé de Judas, que levou a ele a ter essa fé, esse contato, essa experiência, fez com que ele pudesse depois acreditar e dizer: meu Senhor e meu Deus. Se Deus conhece a nossa limitação, se Deus sabe da nossa necessidade de tocar, de experimentar, de ver, Ele se revela na nossa linguagem e nos permite passar essa porta. Nossa, que coisa mais... Ninguém mais vai entrar pela porta, com certeza, da mesma forma, a partir de agora, na igreja. Que lindo, Isso para falar só da porta, né? Nossa, nossa, que coisa mais linda. Demais Sim. mesmo, maravilhoso. E essa procissão ela vem organizada, né? Porque se são ritos, eles têm ordem, eles têm um modo de ser executado, né? Então, um rito, ele tem um jeito certo. A gente, no rito do aniversário, a gente não come o bolo antes de cantar os parabéns. Né? Tem até o rito de roubar os docinhos, faz parte, roubar os docinhos faz parte da festa. Né? Então, o rito ele tem a sua ordem para acontecer, ele vai acontecendo dentro de uma organização. E o rito do ingresso, o rito da chegada, o rito da entrada, da abertura da celebração, essa passagem pela porta, ele é organizado de modo a fazer visível toda a comunidade que se reúne para celebrar o mistério. Por isso um padre não pode rezar a missa sozinho. Não existe e nunca existiu na igreja um rito em que o padre reza a missa sem pelo menos uma pessoa. Inclusive, no Concílio Vaticano II, uma das grandes discussões entre os padres conciliares, né, os bispos que faziam o concílio antes da reforma, para a necessidade própria da reforma era essa, que eles tinham que trocar entre eles o tempo de celebração. A Basílica de São Pedro tinha quase 400 missas todos os dias. E funcionava assim: um bispo presidia a missa e o outro respondia a missa para esse. Quando esse acabava, eles trocavam de papel. O outro presidia e aquele respondia, porque ninguém podia, nenhum padre pode rezar a missa sem ninguém. Porque a missa é, via de regra, um encontro. E eu não posso encontrar-me comigo mesmo, preciso me encontrar com o outro. Ah, mas alguém pode dizer, mas esse outro é o Senhor. Sim, esse outro é o Senhor que se encontra comigo na comunidade, por ritos e preces. Ou seja, é através da vida sensível, da vida visível, daquilo que nós experimentamos na nossa humanidade, que Deus se revela. Então é um encontro verdadeiro entre pelo menos duas pessoas que pode garantir a expressão do encontro da igreja. Mas quando nós pensamos nos nossos grandes encontros, né, que são as celebrações que nós temos nas nossas comunidades, no Brasil, graças a Deus, aqui na Europa é muito menor o número de pessoas que participam das celebrações, né? Mas no Brasil nós temos sempre um número expressivo de pessoas, nós temos essa procissão formada.
que tem uma ordem específica, que começa com o incenso. Né? Então, vamos pensar aqui numa missa solene, tá? Pode ser que alguma coisa no meio do caminho, nas missas do cotidiano, sejam adequadas, mas falando da missa solene, a gente acaba falando de tudo. Né? O incenso, a gente poderia ter uma aula só sobre o incenso, mas de maneira muito rápida, ele é essa oferta a Deus da nossa humanidade, que se faz em Jesus Cristo. Então, o incenso, de alguma forma, é sinal do Cristo. Os grãos de incenso, quando são queimados no fogo que tem dentro do turíbulo, se transformam numa fumaça perfumosa que sobe até os céus. Então, a fumaça do incenso, ela é sinal da oração, mas uma oração que brota do mistério pascal, porque os grãos de incenso são consumidos pelo calor do fogo e se tornam essa fumaça. É uma entrega, é uma doação. O incenso pega tudo que tem em si, né? Exprime tudo aquilo que tem em si, e uma vez colocado nesse fogo, que a gente pode fazer alusão ao Espírito Santo, na ação do Espírito se transforma em sacrifício de suave odor agradável ao Pai. A entrega total de si, na ação do Espírito, se transforma em sacrifício de suave odor. No incenso nós encontramos o mistério pascal de Jesus Cristo. E ele forma essa cortina, essa nuvem, essa neblina, que mostra exatamente do que se trata aquilo que a gente vai celebrar. Se trata de um mistério, que eu vejo e não vejo, um mistério revelado. E aqui outra palavra interessante para a liturgia. Revelar não é mostrar. Revelar é esconder. Olha. Porque o prefixo que indica repetição, velar o véu, colocar o véu. Então, revelar é algo que eu tirei o véu, fiz enxergar e coloco o véu de novo. O mistério do Senhor é assim. Em Jesus Cristo, Deus se fez visível. Mas agora ele não é mais visível. Então, ele é revelado. Ele é visto e não visto mais em Jesus Cristo e se revela a nós através do mistério pascal de Jesus, celebrado pela igreja na liturgia. A gente normalmente pensa que revelar é mostrar, mas é justamente o caminho inverso. E o incenso nos ajuda a perceber essa dinâmica da revelação, porque ao mesmo tempo que eu vejo, eu não vejo. Ao mesmo tempo que eu enxergo, existe alguma coisa no meio do caminho que distorce aquilo que eu estou enxergando. Né? Por isso os símbolos são importantes, porque o símbolo, ao mesmo tempo que é aquilo que simboliza, não é também, porque a água é água. A água não é o ser humano que vai ser representado nela depois. Né? A não ser no sacramento da Eucaristia, que existe a transubstanciação, mas isso é um outro passo mais para frente. Mas os símbolos todos que fazem parte do espaço sagrado, como a porta, que é um símbolo, eles revelam, mostram e escondem ao mesmo tempo esse mistério do Cristo. Naquilo que nós vemos, tem presente aquilo que está escondido, que dá sentido, que simboliza aquilo que nós enxergamos. Mais um passinho? Mais um passinho. Padre, deixa eu só te perguntar aqui, que eu acho que foi a Ione que escreveu, que nunca se atentou nessa forma, como o senhor falou, lá da procissão, dessa pausa. Porque nem sempre nós ouvimos as mesmas palavras, é isso? Sim, a pausa restauradora, né? No Brasil, existem 4 convites diferentes na hora do ofertório. E esse que eu falei é um dos, que infelizmente nem sempre é tão utilizado. Né? Assim como a oração eucarística segunda se tornou quase que oficial, e a gente não usa mais as outras, que são 14, a gente quase nunca utiliza a riqueza que o missal tem. E aí o Liturgia em Gotas tem a sua missão também de ajudar a folhear um pouquinho mais o missal e enxergar nas preces, unidas ao rito, a riqueza e a beleza da liturgia. Então, talvez nunca tenha se atentado porque nós padres, aí eu faço meia culpa em nome dos meus irmãos,
Nós, muitas vezes, não utilizamos essa possibilidade, que para mim é a mais bonita, mas que muitas vezes não vem usada. Talvez por isso. E isso é o padre? Ele tem essa prerrogativa de escolher É o qual padre das que orações? escolhe. Sim, no momento é o presidente da celebração que vai escolher qual que se adequa melhor. É verdade que algumas celebrações quase que pedem isso, né? Por exemplo, uma outra possibilidade é orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício que seja agradável a Deus Pai, né? Então, a nossa família reunida em nome de Cristo, ela cabe muito bem na festa da Sagrada Família, ela quase que é pedida pela celebração do batismo do Senhor, a celebração de hoje. Então, quando a gente conhece bem o missal, e aí a gente tem procurado formar os futuros padres dentro desse conhecimento, essa é a minha missão aqui, né? Estou estudando para ajudar também no futuro, na formação dos padres. Já fazia, mas fazê-lo também mais para frente quando voltar. Ajudar a enxergar essa riqueza que o missal tem para ir adequando essas escolhas. É verdade que eu posso escolher qualquer uma, mas sempre vai ter aquela que vai estar mais conectada com a celebração daquele dia. E aí eu tenho que ter essa sensibilidade, essa capacidade de correr dentro do missal e achar o texto mais adequado. Até para despertar a Assembleia, não, padre? Para sair do Porque automático, nós, né? sim, ouvindo outras palavras, né, nos tira desse automático que muitas vezes, infelizmente, a gente acaba entrando. Exato, exato, né? E depois do incenso, o que a gente tem? Logo atrás do incenso? Logo atrás do incenso, já é o crucifixo? Já tem a cruz ladeada com velas, né? Isso. Quando a celebração do bispo são até 7 velas, não necessariamente 7 velas. Quando a celebração com o padre, normalmente é só 2 velas, né? As velas nas procissões, as velas dentro do espaço litúrgico, dentro da celebração da Eucaristia, elas mostram a presença do Cristo. A presença do Cristo que é enfatizada naquele momento. Então, se a gente prestar atenção, as velas andam na missa. Uhum. Elas, na procissão de entrada, vêm do lado da cruz. Depois, na hora do evangelho, elas acompanham o evangeliário. E depois elas voltam para o altar. É quase para indicar, olha, o foco da celebração neste momento é onde estão as velas. Então, se a gente quiser saber onde nós devemos prestar mais atenção, nós precisamos prestar atenção onde se encontram as velas. As velas sempre vão mostrar para a gente o foco da celebração naquele momento. E na procissão de entrada, elas estão do lado da cruz. Ainda que o evangeliário possa entrar na procissão, e é bonito o evangeliário quando entra, porque é próprio o Cristo Palavra no meio de nós, né? Ainda que o evangeliário possa entrar na procissão, as velas vêm do lado da cruz. Por quê? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que caminha atrás do Cristo na direção do céu. Que Cristo? O Cristo crucificado, ressuscitado. E aqui é interessante porque é a única imagem que é obrigatória na celebração da Eucaristia. É o crucifixo. Uhum. Então, a cruz não pode ser uma cruz vazia. A cruz da procissão de entrada, ela precisa ser uma cruz do crucificado, que pode ser representado de 2 maneiras. Ou é representado com uma estátua, uma imagem do Cristo preso na cruz, um crucifixo, e não uma cruz, né? Ou ela é representada com 5 pedras, a gente chama de cruz gemada, que são colocadas 5 pedras na cruz, representando as 5 chagas do Cristo. Então existem essas 2 representações. Na maioria das vezes a gente tem o crucifixo, mas existem ainda algumas possibilidades. Em Aparecida tem algumas cruzes chamadas, pode ser que em alguma procissão a gente veja, então é por isso. Então, é porque as pedras, né, as gemas preciosas, as pedras, elas representam as chagas do Cristo, então são a presença do Cristo na cruz, do mesmo jeito. E por que que no caminho tem a cruz? Porque esse é o nosso caminho. Então, enquanto peregrinamos nesse vale de lágrimas, como diz a oração da Salve Rainha, nós somos aqueles que vivenciamos o mistério da cruz. Então, a igreja peregrina é a igreja que segue o mistério do Cristo
crucificado, ressuscitado, na direção do céu. Por isso a gente tem o incenso, que mostra o mistério, que resume também toda a entrega do Cristo. Nós teremos o crucificado, que também nos apresenta o sacrifício pascal de Cristo, porque nós não seguimos o crucificado porque ele foi crucificado. Nós seguimos o crucificado porque aquele crucificado ressuscitou. Então, lembra do símbolo que tem presente também algo além daquilo que se vê? Então, no Cristo preso na cruz, já está a ressurreição. Porque não é uma cruz qualquer. Outros foram crucificados. São Dimas foi crucificado. Tantos outros foram crucificados no tempo de Jesus. Mas a nossa cruz é a cruz do Cristo. Porque o Cristo é o único que foi crucificado, mas ressuscitou. Então, quando nós olhamos para a cruz, e aqui nós temos uma tentação, uma tendência, fomos meio que catequizados desse jeito, né? De olhar para a cruz como um sinal de sofrimento. E de parar no sofrimento que a cruz apresenta. Só que, quando olhamos para a cruz, nós não podemos esquecer que a cruz é meio, não é fim. E que nós celebramos o Cristo crucificado, ressuscitado. Aquele que ressuscita, só ressuscita porque foi crucificado. Senão não tinha, se não passasse pela morte, eu não podia ressuscitar. Né? Então, quando nós temos a cruz na frente, que nos guia nesse nosso processo, nós não podemos nunca esquecer que a cruz não é exaltação do sofrimento. Nós não somos masoquistas. Mas é a acolhida do sofrimento que faz parte do nosso processo de caminho para o céu. Porque sem passar pela cruz, nós não podemos entrar na ressurreição. E por isso nós seguimos esse Cristo. Padre, antes do senhor seguir para o próximo, o senhor falou da vela. Quando não tem os padres, são mais velas, é isso? Como, por exemplo, quando tem o bispo. Não, quando o bispo preside, pode ser até 7 velas, porque a presença do bispo também tem um sinal importante dentro da celebração. Ele é o ponto de unidade de toda a igreja. Né? E depois a procissão vem com os leitores, o evangeliário pode ser trazido na procissão, e o último é sempre o presidente, né? Padre ou bispo, que vem como o pastor, que vem no final para garantir que nenhuma das suas ovelhas perca a estrada, né? Então o pastor vem no fundo justamente para observar todos os passos e garantir que nós estamos indo na direção certa. O Cristo é o que nos guia, mas o Cristo também é aquele que nos orienta, né, que abre o caminho, mas é também aquele que nos guia e nos conduz como pastor lá no fundo. Então nós temos duas representações do Cristo. O Cristo no seu mistério e o Cristo no ministério daquele que preside. Porque o Cristo também está presente no corpo todo da igreja reunida. Então aqueles que estão reunidos também são, de alguma forma, a presença do Cristo. Né? E aí nós colocamos junto com a porta e a procissão de entrada um outro símbolo importante que é o símbolo da água. Que aqui ele está presente na maioria das vezes quando nós pensamos a entrada na igreja fora da celebração. Quando a gente entra na igreja, normalmente a gente tem ali a pia de água benta, que a gente entra, faz a aspersão, né? Com a água, faz o sinal da cruz com a água, lembrando o nosso batismo. E por que a água está ligada com a porta? Porque o batismo é a porta de entrada no mistério de Cristo. Como é que eu entro a fazer parte do corpo de Cristo? Através do sacramento do batismo. Por isso, a água benta, e aqui é importante pensar, né? Na igreja nós utilizamos de símbolos, que são presença daquilo que simbolizam. A água benta é um sacramental, não é um sacramento. O sacramento é a celebração do mistério de Cristo. O sacramental me remete àquela celebração. Então, a água benta não serve para me proteger. A água benta não é um amuleto. A água benta não serve para me santificar. A água benta serve para me lembrar da responsabilidade que eu assumi no dia do meu batismo. E me lembrar que eu não estou sozinho, que eu vivo em comunidade.
E me lembrar que diante das minhas dificuldades, a graça de Deus me acompanha, porque onde existe luz, não existe treva. E se a luz de Deus habita em mim a partir do meu batismo, significa que a graça vai ser sempre mais forte do que a desgraça na minha história. Então, se porventura eu estiver em situação de pecado, a água benta não vai me perdoar os pecados, mas ela vai me ajudar a lembrar que eu preciso ir no confessionário para pedir perdão. Ou seja, a água benta, ela é essa recordação constante daquilo que eu sou. E o que eu sou? Eu sou membro do corpo de Cristo. Por isso, quando eu entro na igreja, eu não posso esquecer que eu entro para manifestar esse corpo de Cristo que sou eu. Quando eu entro na igreja, a água ela faz parte automaticamente desse processo, porque é como se eu passasse mais uma vez pela fonte batismal. Na tradição da igreja, as fontes batismais elas eram colocadas no fundo da igreja. Normalmente numa capela do lado esquerdo de quem entra quando a igreja é direcionada para o leste. Porque à esquerda de quem entra, se à frente o altar está no leste, lembra lá quando a gente fazia quando era criança, mão direita no lugar do lado onde nasce o sol, na nossa frente vai ser o norte. Então, se o leste, onde nasce o sol, é o altar, a esquerda do altar é o norte. Então, as pias batismais normalmente são colocadas à esquerda do altar, quando a igreja é direcionada ao leste, para dizer que o norte, a direção, o lugar de onde nós partimos e sabemos, nos orientamos, é o nosso batismo. Se a igreja não é voltada para o Oriente, normalmente ela vai estar à direita, porque é no Oriente, aí a palavra orientar-se. Então, ou nós nos norteamos, ou nós nos orientamos, mas sempre a pia batismal é que vai dar essa direção do caminho que a gente faz. Tudo que eu faço na igreja, todo o meu caminho, brota do meu batismo. Por isso o lugar da pia batismal é importante. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não tem tanto esse cuidado, né? Mas faz parte da tradição da igreja esse lugar da água. E aqui a água é interessante, né? Porque a água, ela também faz muita coisa. O que a gente pensa quando fala de água? Se purificar, né? Ficar limpo, tirar sujeira. Que mais que a gente pode pensar? Mata a sede. Mata a sede. Então, a água é fonte de vida, mas a água em exagero pode matar, porque eu posso me afogar, né? Então, a água ela é essa contradição, que ao mesmo tempo expressa a vida e expressa a morte. Por isso que a água, quando aparece como tempestade nos evangelhos, ela é tida como expressão do mal, e quando ela aparece como fonte, como algo que jorra do templo, que jorra de dentro de você, dizia Jesus para a samaritana, quem beber desta água, fontes de água viva jorrarão do seu interior. Então, nós nos tornamos essa fonte de água, como o Cristo crucificado, que com o lado aberto fez jorrar sangue e água. Nós, como ele, dessa fonte, nos tornamos também fonte. Por isso o itemissa est, lá no final da celebração, vai ter sentido. Que uma vez que eu sou Cristo, eu também devo jorrar para o mundo essa fonte de água viva através do meu testemunho. Então, aqui no início a gente já consegue ver o que está lá no final, não como spoiler, mas porque a celebração é uma coisa só. O missal diz que a celebração da Eucaristia é composta de duas partes tão unidas entre si, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que formam uma única e mesma celebração. Então, quando nós passamos pela barreira da água, né, quando nós entramos e lembramos do nosso batismo, e assim nós fazemos quando nós entramos na igreja, assim que passamos a porta, assim que entramos no santuário, nós tocamos a água para lembrar que eu só posso entrar porque eu sou cristão, porque eu sou batizado, a gente vai assumindo a responsabilidade de ser corpo de Cristo no mundo. A procissão de entrada, a chegada no altar, ela é já uma proclamação da minha responsabilidade de ser corpo de Cristo no mundo. E aí, para
encerrar, porque o tempo passa, e já me deram o sinal aqui que está faltando pouco tempo, e deixar também você falar um pouco, senão vira um monólogo da minha parte, se vocês deixarem, eu fico a noite inteira aqui. Não, todo mundo escreveu que ficaria horas aqui ouvindo, padre. Tá tudo bem. Tertuliano, já lá no início do século III, Tertuliano viveu entre 165 e 220, mais ou menos, ele já dizia que nós somos como peixes, né? Então a ideia do cristão como peixe dentro do aquário, né? Ela vem de lá de Tertuliano, tem aquele acróstico, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Redentor do homem, que depois forma a palavra peixe em grego, e que mostra que se ele é o peixe, nós dentro dessa água podemos viver como peixes também, né? É interessantíssimo uma coisa que Tertuliano fala sobre o tapete. Existia uma heresia na época dele chamada os aquarianos, que não gostavam muito da ideia do uso da água, porque eles tinham medo que os cristãos fossem reconhecidos pelo cheiro do vinho, por causa da celebração da Eucaristia, e fossem mortos. E existia um grupo que defendia que se deveria celebrar sem água. Aliás, sem vinho, só com a água. Ele falou assim, não, é impossível. A água é tão importante para os cristãos que nós só podemos viver dentro dela. E aí, se nós passamos pelas igrejas, principalmente aqui em Roma, mas nós temos também muitas igrejas em São Paulo, o piso das igrejas, normalmente, ele é trabalhado. Ele parece um desenho de um grande tapete. Hoje, infelizmente, com as arquiteturas modernas, a gente vai lá no Home Center e compra lá uma peça de porcelanato e coloca lá o porcelanato na igreja. Mas se a gente olha as igrejas mais antigas, e mais antigas não digo anteriores ao concílio, digo ali construídas há mais tempo, os pisos eles são pensados como se fosse um grande tapete. Porque esses hereges, por Tertuliano, eram chamados de víboras. E ele dizia que as víboras não podem caminhar sobre os tapetes, caminhar, rastejar, né? Não podem rastejar sobre os tapetes. Então, o cristão é aquele que é um peixe, que na água, no oceano que navega a igreja, na água da fé, pode se mover tranquilamente. Mas essa água da fé forma uma espécie de tapete. E nesse tapete as víboras não podem se mover. Por isso que os pisos das igrejas têm desenhos como se fosse um grande tapete. Para dizer que lá dentro só pode se mover aquele que está na graça de Deus ou aquele que recebeu o sacramento do batismo, que é parte daquele corpo, né? E por isso a passagem pela água é importante. O batismo, como essa porta que nos faz entrar no mistério, ela nos permite caminhar dentro da igreja, mesmo que haja um tapete, porque nós não somos como as víboras, nós vivemos com a água. Nossa, padre, muito, muito interessante tudo isso. A gente precisa conhecer mesmo para poder valorizar tudo isso. Agora, muitas pessoas aqui estão dizendo, né, que sentem muito de não ter mais água benta em muitas igrejas que a gente entra, né? Sim, depois com o Covid teve uma série de restrições, né, mas eu acho que já é hora de voltar. Né? Aqui a gente está voltando aos pouquinhos, eu não sei como que está aí no Brasil. Mas sim, infelizmente não tem água benta em muitas igrejas. Padre, e uma coisa que me ocorreu, ainda mais hoje que a gente celebra o batismo do Senhor, né? Quando a gente lembra que João fala, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará no Espírito. Então, quando a gente está falando tudo isso sobre a água, a gente pode entender que é um símbolo do Espírito Santo? Com certeza. O Catecismo da Igreja, entre os símbolos que representam o Espírito Santo, também fala da água, né? Então, o Espírito Santo é representado como uma pomba, é representado como um sopro, é representado como fogo, é representado como água. Então, a água do Espírito, a força do Espírito, aqui tem uma palavra bonita que é utilizada na nova tradução do Missal, que é enviai, Senhor, a rojada. Rojada é o sereno do teu Espírito. A gente pensa que quando a gente reza pedindo o Espírito Santo, ele vai descer de uma vez só, como se fosse um trovão, né? Mas ele vai
aos pouquinhos permeando a nossa vida. Porque o sereno, ele vai descendo e ele molha de verdade. Enquanto uma grande torrente, ela molha superficialmente e vai embora. O Espírito Santo, ele não vem como torrente, ele não vem com força, ele vem com delicadeza e suavidade. Como o orvalho, como o sereno, que vai molhando aos poucos, mas que penetra e fica, e modifica aquela realidade. É assim a água do batismo também, né? Então, por que que toda vez que a gente passa pela água benta, a gente deveria lembrar do nosso batismo? É como se a gente colocasse mais uma gotinha desse orvalho e fosse assim encharcando mais e mais e mais dessa graça, para nos manter sempre bem encharcados da graça do Espírito Santo. Amém. Acho que, como diz aqui a Fernanda, quanto aprendizado, acho que hoje já entendemos o que vem pela frente, né? Que abertura Sim, maravilhosa, Padre. temos bastante coisa ainda, né? Amanhã mais cedo, né? A Bia amanhã tem um compromisso, então a gente começa às 6 e não às 6h30, Isso. né? Mas só Amanhã. amanhã, no restante da semana, a gente continua no horário normal das 6h30, né? Combinado. Ploft, é isso mesmo. A gente sempre brinca com essa palavra aqui, ploft, que a gente dá um desmaio de tanto amor e de tanta beleza. Padre, muito obrigada por esse momento, viu? Eu que agradeço e amanhã a gente se encontra de novo. Nos mantemos unidos na Eucaristia e a gente se vê para o nosso encontro às 6 horas amanhã. Olha, o seu amigo Oblato, irmão Beneditino, já termina como o Senhor ensinou pra gente no final da missa. Et missa est. E missa esta. Agora temos Olha, que anunciar tudo isso para todo mundo. É verdade. isso mesmo. Até amanhã. Deus Sua abençoe bênção, vocês pedindo sua todos. bênção, Padre. Deus abençoe a Amém. todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.